Bom, galera, já que em breve a gente vai ter coroado aí um novo campeão mundial pesos pesados da WWE, vamos relembrar aqui do antigo World Heavyweight e campeões que tivemos que foram esquecidos e até subestimados. E aí, eu não consigo colocar só subestimados porque alguns realmente não foram tão bons. É, mas foram campeões e muita gente às vezes esquece deles, né? Porque os reinados talvez ficaram um pouco menos midiáticos ali, mas que precisam ser comentados, né? Por exemplo, um que é um pouco esquecido e muito subestimado é o Kane. Eu acho que o Kane é mais subestimado do que esquecido, né? Porque o Kane foi um grande campeão World Heavyweight ali, mais de 100 dias de reinado, ganhando o Money in the Bank em 2010, depois cash no Rey Mysterio, passando pelo Rey Mysterio no SummerSlam. E ele embarca numa rivalidade com o Undertaker, que foi a última que eles tiveram, e ele vence todos os combates do fucking Undertaker, meus amigos. Pois é, ele ganha no Night of Champions limpo, ganha no Hell in a Cell lá com a traição do Paul Bearer, e depois ainda ganha lá com a ajuda do Nexus naquele combate de enterro vivo, né? Tudo isso durante seu reinado pelo título World Heavyweight. Uma pena que eles estragaram depois, fazendo ele perder o título pro Edge. Acho que não era o time ali pro Edge pegar o título de novo, né? Curiosamente, depois que ele pega o título, se eu não me engano, ele não perde mais. E aí tem lá a lesão que faz com que ele tenha que abandonar o cinturão, né? E agora quer recuperar esse cinturão, que ironia. E o Kane, então, é um campeão mundial peso pesado que precisava ser um pouco mais lembrado, né? Foi um período legal ali que ele até que foi bem com esse título. Talvez, se a gente for pegar os últimos anos aí, o Kane... O período que o Kane mais foi Kane mesmo, Kane raiz, Kane bruto, Kane quase imbatível, foi um pouquinho ali quando ele voltou com a máscara, só um pouco, um curto período, depois já mataram. E esse aí, né? Foram os momentos que dá pra gente lembrar. Mark Henry, né? O Hall of Pain. Pois é, o Mark Henry ele ganha o título do Randy Orton. E, cara, também é triste de ter sido curto o período dele ali como campeão mundial pesos pesados, mas foi muito legal de ver o Mark Henry, que sempre foi usado ali como escada para outros lutadores, ter tido um momentozinho também dele ali dominante. Parecia que ia ficar imbatível. Ele tava numa questão ali de não perder pra ninguém já há um tempinho e realmente era amedrontador assim. Você pensava, pô, se o Mark Henry enfrentar hoje um Sheamus, um Orton, um Cena, um Triple H, esses caras não vão ganhar dele não. E realmente o Orton penou ali contra o Mark Henry. Quem foi tirar dele foi o Big Show, né? Mas, cara, é um campeão que precisa ser lembrado porque impôs respeito, né? Eu inclusive sentia medo dele nessa época como campeão mundial peso pesado, porque realmente parecia que o cara ia atropelar geral ali na divisão. Pena que fizeram muito curto. Mas outro campeão mundial peso pesado que esquecem. O Sheamus não é que esquecem, mas é um pouco subestimado o reinado dele ali, que foi bem longo, mais de 200 dias. Né? Ele ganha na WrestleMania 28 contra o Daniel Bryan e leva até mais ou menos ali outubro, novembro daquele ano de 2012. O único problema talvez desse reinado é que ficou um tempo concentrado muito numa rivalidade com o Alberto Del Rio. E aí faltou alguns outros rivais para o Sheamus durante esse tempo. Mas de resto, era bastante defesas, a presença deles nos shows semanais. E assim, fazia um tempinho que o World Heavyweight não tinha ali alguém segurando ele por um período um pouco mais longo. E passar de 200 dias naquele período ali de 2012, né? Com o título World Heavyweight, não com o título da WWE, porque o Punk já fazia um reinado longo naquele momento. Mas era meio que raro, né? Geralmente era um título mais democrático. E ele conseguiu ir bem. E às vezes a galera esquece, né? Quando a gente fala de grandes campeões mundiais pesos pesados, a gente lembra dos caras do passado. Mas na modernidade, eu acho que quem pegou esse título e fez o melhor reinado foi ele, né? Você pegar aí dos caras modernos, realmente foi o Sheamus. Jack Swagger, né? Esse aqui muita gente até esquece que tem mundial, né? O Jack Swagger, ele ganha o Money in the Bank em 2010. E aí você vai me perguntar, como assim ele ganhou o Money in the Bank em 2010? Se em 2010 ganhou o Kane, em 2010 ganhou o Miz. Pois é que tinha um Money in the Bank que era na WrestleMania. O da WrestleMania, o Jack Swagger venceu. O cash dele foi muito bom ali em cima do Chris Jericho, ainda atacando o Edge. Então, assim, funcionou. Mas
a galera esquece que o reinado foi bem esquecível, né? O reinado dele não foi bom, bem curto, então não é subestimado, porque realmente não foi muito legal, mas é esquecido que ele foi campeão, né? O Jack Swagger, depois, até quando tentou ter outras title shots numa outra fase da carreira, a galera às vezes torcia pra ele como se ia ser a primeira vez que ele fosse se tornar um campeão, o que não era o caso, né? Já seria já a segunda. Kali, né? Kali, ele não é nem esquecido nem subestimado, mas eu botei na lista porque é um campeão diferente. É um campeão que é incomum, né? Você ter ali um gigante campeão mundial. Gigantes na WWE geralmente não tem espaço suficiente para essas coisas. Eles são usados em determinadas storylines específicas. São lutadores até terem sua primeira derrota, depois vão perdendo cada vez mais as expectativas. Mas sim, ele foi campeão de um título que estava vago, ganhou uma batalha royal, o reinado durou acho que 60 dias, perdeu depois pro Batista. Alguns talvez não saibam, eu acho que todo mundo sabe, mas é bom colocar aqui porque talvez tenha sido o campeão mundial peso pesado mais incomum aqui da lista, sabe? Que menos alguém poderia imaginar que fosse acontecer, né? O Kali ser campeão pela habilidade ou falta de que ele tinha é realmente loucura, né? Mas eu gosto dele pela nostalgia, mas de fato o Kali, ele para muitos aí foi inclusive o pior campeão que já tivemos na história, né? Muita gente até fala assim, não, fulano tudo bem ganhar o Mundial, porque o Kali já venceu, é quase que essa referência. Bom, para encerrar tem o King Booker, né? Por que o King Booker? Eu sei, o Booker T ele teve muitos reinados pelo título mundial lá na WCW. Mas a galera lembra dos reinados da WCW e esquecem que ele teve na própria WWE em 2006, né? Com a gimmick de King Booker ali. Ele ganhou o título World Heavyweight e o reinado foi longo também, se não me engano, passou de 200 dias. E às vezes é pouco comentado, a galera só lembra da carreira dele na WCW, mas na própria WWE ele tem sim um reinado para ser mencionado, um reinado para ser elogiado, né? Eu tava até revendo esses dias aí a forma como foi, gerou bons combates e mesmo assim deixou de virar uma referência com o passar dos anos, eu não sei porquê, né? Muita gente sempre se questionava, pô, quando é que vamos ter um campeão mundial negro? Só teve o Mark Henry. E aí eu falava, caraca, mas Mark Henry? Por que o pessoal só cita o Mark Henry? Sendo que o King Booker, por exemplo, fez um reinado até que longo ali e não faz tanto tempo assim. Foi ali em 2006, pô. Então, tá longe. Eu falo isso quando a gente tava nos anos de 2014, anos de 2013, 2015. Você tinha esse tipo de comentários, né? Hoje em dia não, hoje em dia você tem referências do Kofi Kingston, do Big E, do Bob Lashley, né? Acabou diversificando mais, mas o Booker T também é esquecido um pouco aí. O reinado dele na WWE, os da WCW a galera sempre lembra mesmo que ele foi um grande vencedor por lá. Mas é isso, você tem algum outro aí pra citar de campeão mundial peso pesado esquecido, subestimado, incomum? Comenta aí.